Olá, como você está? Eu sou a Tati e eu espero assim de coração que quando você encontrar este vídeo você esteja saudável, repleto de alegria, amor e paz no seu coração. E hoje eu venho apresentar mais um projeto. Este é o Gabriel. Ficou lindinho, não é? Para fazer par com outro, com a Maria Clara. Enfim, foi um projeto feito com muito carinho, com muito amor, porque ele faz uma referência ao meu filho, o Gabriel, né? E espero que vocês curtam fazer ele comigo, porque foi muito gostoso, foi muito divertido, desafiante em alguns pontos, mas está aqui, está prontinho e eu vou começar a partir de agora passar o passo a passo para vocês de como fazer este boneco, ok? Então vamos à lista de material e se divirta fazendo o Gabriel, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Obrigada por estar aqui comigo. Então vamos à lista de materiais. Bom, vamos começar por baixo. Sapatinho. Sapatinho eu usei para a sola a brigadeiro e para o sapatinho em si a castanha. A calça eu usei anil profundo. Esse contorno aqui, eu usei essa linha amarelinha, tá? Eu acho que é Clea, eu não sei dizer, mas ela é uma linha bem fininha. O cintinho também é da mesma cor, é castanha, tá? O blusão, eu usei a Balloon. Faz muito tempo que eu tenho essa linha. Eu não sei falar cor, tá? Mas é um verdinho bem clarinho. O colete, eu usei carmim. A cor de pele, eu usei a chantilly. O cabelo, eu usei cacau. A meia, olha, talvez me esquecendo da meia. A meia, eu usei a glacial. Que mais? Para os olhinhos, preto e branco, tá? Branco, branco mesmo. Bastão de cola quente para fazer o suporte para o pescoço, né, que vai dentro. Eu uso esse bem grosso e ainda envolvo ele em fita crepe para ficar mais aderente. Agulha 2,5, agulha de tapeceiro, marcador de ponto, olhinhos com trava. Eu usei esses, são bem grandinhos, eles são número 18, tá? Olhinhos com trava e cola, né, para ajudar a fixar o cabelo. Eu uso essa silicone líquida, que eu acho mais fácil, mais prática. Ah, e quase me esquecendo, botõezinhos, tá? Então, um para cada pezinho. Aqui nos pezinhos eu usei miçanga, tá? Um de cada lado e um para fazer um detalhe no cinto aqui, como se fosse uma fivela no cinto. O blusão, eu também, esse verdinho, eu também uso botões, porque vocês percebem que eu gosto de colocar roupas que possa ser removidas, pode ser tirada, porque criança gosta disso, né? De tirar e colocar roupinha de boneco. Então, não dá para passar isso nesse cabeção, certo? Então, o que eu faço? Eu faço aberta aqui atrás e coloco botõezinhos, tá bom? Então, mais 3 botõezinhos aqui atrás. Enchimento, né? Não tem como fazer sem enchimento. E é isso, gente. Eu acho que tá tudo aí, a lista de materiais. Mas o mais importante é você usar o que você tem, né? Use o que você tem disponível, desentoca aquelas linhas, faça de outras cores, faça do seu gosto, tá bom? O importante aqui é a gente se divertir, né? E aprender alguma coisa, fazer um boneco que você pode dar de presente para alguém que você gosta, você pode vender, né? Vender, olha, fazer um dinheirinho extra agora no Natal. É um boneco grande, eu tenho ele aqui com 40, ele deu 42 centímetros mais ou menos, tá bom? 42 centímetros, então, pensa, né? É uma peça bonita, é uma peça... Então, como eu estava falando, é uma peça bonita, é uma peça artesanal, é uma peça exclusiva, feita com fio 100% algodão,
né? A única coisa que a gente não tem aqui que se dissolve bem na natureza, que infelizmente a gente não conseguiu ainda ter um substituto, seria o enchimento e isso aqui, né? E os olhinhos. Porque de resto, quando for descartável, vai ser menos agressivo ao meio ambiente do que um boneco de plástico, um boneco feito por uma máquina. Aqui a gente tem a tua energia colocada, o teu amor colocado para fazer, e isso faz toda a diferença. Não é? Um trabalho feito à mão, um trabalho feito por uma pessoa que está... Imagine alguém ganhar um presente feito por uma pessoa que ficou ali, disponibilizando o seu tempo, colocando amor na peça, né? A gente sabe que crochê é um faz e desmancha, porque às vezes não dá certo, você precisa recontar pontos. Então, é muito amor envolvido para fazer um boneco, para fazer uma peça artesanal. E isso tem que ser valorizado, tá? Isso precisa ser valorizado. A gente precisa voltar a dar valor a essas mãozinhas, né, que fazem coisas tão bonitas. E a gente tem uma imensidão de pessoas que fazem peças artesanais. Não estou falando só de amigurumi, não, mas estou falando de várias outras coisas, roupas, tapetes. Isso precisa ser valorizado. A gente precisa voltar a dar valor ao artesanal, ao feito à mão. E é isso. Eu espero que você se divirta muito fazendo, que curta, né? Cada pedacinho que é subido, cada pedacinho que é feito do boneco. Então, está aí a lista de material. Se divirta fazendo, acima de tudo. E eu quero aproveitar e deixar aqui, né, o meu pedido para você. Se esse vídeo foi legal, se cumpriu com as expectativas, deixa seu like, né, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer mais receitas. Isso ajuda, né? Quando você curte um vídeo que você assistiu e que você gostou, você curte esse vídeo, o YouTube entende que outras pessoas podem se beneficiar com o conteúdo e ele aumenta a distribuição, tá? Então vai aparecer para mais pessoas e pode ser importante para outras pessoas também que talvez queiram dar um presente, não tenha tanto dinheiro para gastar num presente caro e vai comprar um boneco, vai comprar linhas e fazer um boneco que vai sair muito mais barato, não é? E vai ter muito mais amor envolvido. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, assista os vídeos até o final, isso me ajuda muito. E vamos lá, vamos subir esse boneco do zero comigo. Um beijo, até já! Então, vamos lá? Este projeto, ele tem início no sapatinho, né? Pelo pezinho, na verdade. O sapato a gente faz depois, tá? E para isso eu fiz 9 correntinhas. Então, se você vai fazer comigo, dá um pause aí. Eu tô te esperando pra gente continuar. Dá um pause. Pausou? Então, vamos lá. Após as 9 correntinhas, a gente vai voltar trabalhando a partir do segundo elo, certo? Meu primeiro, meu segundo elo. E eu vou fazer aqui 7 pontos baixos. A gente vai fazer a meinha, tá? 1, 2, 3, 4, tá? 5, eu e a minha dificuldade de segurar a peça pequena. 6, 7, sobrou um pontinho, certo? E neste pontinho, você vai colocar 4 pontos baixos dentro dele, tá? Dentro deste único ponto, coloca 4 pontos baixos aí e eu já volto aqui. E aqui estão os 4 pontos baixos no mesmo ponto, automaticamente ele já vira o meu trabalho, certo? Eu comecei aqui, e quando eu coloco os 4 pontos, ele já vai virando. E agora, do lado de cá, a gente coloca mais 6 pontos baixos. 1, 2, vamos arrematando o fiozinho, se conseguir. 3, 4.
Ai, pititico, vem cá. 5. E 6, ó. Faltando um aqui, o 6. Sobrou um pontinho, ele fica bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho, tá vendo? E você vai colocar 4 pontos baixos aí dentro dele. Para facilitar a sua próxima carreira, faz isso, ó. A gente tá na nossa primeira carreira, certo? Nosso primeiro ponto é esse aqui. Então, marca ele para você saber, né, onde ele está. Porque, normalmente, quando a gente faz esses 4 pontinhos aqui, logo no finalzinho, ó, ele é bem escondidinho esse pontinho, tá, gente? Bem escondidinho, ó. Quando a gente faz esses 4 pontinhos aqui, o que que acontece? Ele acaba escondendo o primeiro ponto. Então, coloca aí o marcador para que você consiga se localizar para começar a sua segunda carreira, tá? Vou fazer os 4 pontinhos aqui e já retorno pra gente fazer a segunda. Então, aqui está a minha primeira carreira, tá? Percebe, ó, que se eu não coloco o marcador aqui e eu não tenho muita habilidade, muita prática mesmo, eu acabo negligenciando, deixando passar esse ponto, porque esse aumento aqui, quádruplo, acaba aqui invadindo o espaço dele. Né, percebe? Ó, ele estaria bem escondidinho e pode ser que eu passasse desapercebido para ele. Isso pode dar diferença na quantidade de pontos, tá? Então, agora a gente vai começar a nossa segunda carreira. E eu vou fazer novamente 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando chegar aqui nessa pontinha, eu volto para fazer com vocês, tá? Então, faz aí 7 pontos baixos. Eu fiz aqui os 7 pontos da segunda carreira. Agora, eu vou fazer 4 aumentos, tá? Então, no primeiro ponto, seguinte, um aumento, primeiro aumento. No próximo, mais um aumento, segundo aumento. No terceiro, mais um aumento, terceiro aumento. E o último aumento desta parte, quarto aumento. Agora, você vai fazer mais 6 pontos baixos, tá? 6 pontos baixos, eu vou fazer aqui e volto aqui com você. Aqui estão 6 pontos baixos, percebe que sobraram 4 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Em cada ponto desse, você vai colocar um aumento, ou seja, em cada ponto desse, você vai fazer dois pontos baixos para ele. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá? Então, aqui eu coloco 4 aumentos. 4 aumentos, vão lá. O primeiro aumento são 2 pontos no mesmo ponto. Ai, visita indesejada neste momento. Que tampa minha luz. Primeiro aumento, certo? Então, você vai fazer isso nos 3 próximos aqui pra terminar. Ele deitou em cima da minha linha, gente. Eu posso com isso? Bom, então vamos fazer assim, eu vou fazer os 3 aumentos aqui, você faz aí, e enquanto isso eu tiro o gato daqui, tá bom? E a gente já volta. Aqui está a minha segunda carreira pronta, os 4 aumentos feitos, né? Eu não sei se eu falei, mas eu aproveito para falar agora, a linha que eu tô usando aqui é essa aqui, a glacial. Vou fazer uma meinha mais cinzinha, mais ligado para um azulzinho bem clarinho, é um cinza bem claro, na verdade. E agora, a gente vai partir para a nossa terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes, tá? Eu vou fazer os 6 pontos baixos aqui e já volto para fazer a outra parte com você, para que não fique dúvida, tá bom? E aqui eu tenho 6 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu sempre coloco a marcação no primeiro ponto que eu faço, porque assim eu fico com esse aqui livre, né? Com o último ponto livre para poder usar. Então, vamos lá. 6 pontos baixos. Agora, lembra que eu falei que é uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes? Então, é só aqui, ó. Um ponto baixo. Primeiro aumento. Então, primeiro aumento. Um ponto baixo. Segundo aumento. Um ponto baixo.
terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento. E dando sequência aqui, você vai colocar mais 6 pontos baixos, tá? Faz aí os 6 pontos baixos, eu já volto pra gente finalizar juntas. E aqui eu fiz os 6 pontos baixos, agora você vai repetir isso aqui. Ou seja, você vai colocar um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Então, vamos lá? Um ponto baixo, primeiro aumento. 1, 2. Um ponto baixo, segundo aumento. Um ponto baixo, terceiro aumento. Um ponto baixo, quarto aumento. Opa! E sobra aqui pra mim um pontinho, então você vai colocar um ponto baixo aí. Ó. Um ponto baixo. Terminamos a nossa terceira carreira, eu tenho aqui 37 pontos no total, tá bom? Vamos pra quarta? Então, para a quarta carreira, a gente começa fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só colocar o marcador. É muito importante o marcador, tá, gente? Porque serve como uma conferência extra. Por mais que você conte os pontos, o marcador aqui te dá uma segurança, né? Você sabe aonde termina. Se eu falar aqui, olha, vai sobrar um ponto e não sobrou para você, então dá tempo de você dar uma revisão e voltar para ver onde tá o erro, né? Então, tá aqui o marcador no meu primeirinho ponto, 6 pontos baixos. Agora, a gente vai para uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, tá? Então, você vai colocar 2 pontos, 1, 2, e o primeiro aumento. E assim continua. 1, 2, e o segundo aumento, até fazer 4. 1, 2, terceiro aumento, e 1, 2, quarto aumento. Vou fazer na sequência mais 6 pontos baixos e eu volto e vou repetir, né? No final desses 6 pontos baixos, eu vou repetir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Já vou fazer o meu 6 para voltar aqui com você. Então, fiz aqui o 6 pontos baixos, recapitulando, né? A nossa quarta carreira, 6 pontos baixos, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, mais 6 pontos baixos, tá? Agora, eu vou repetir os 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, primeiro aumento. Oi, escapou. Primeiro aumento. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro aumento. E 1, 2, quarto aumento. Percebe que sobrou um pontinho. Coloca um ponto baixo aí nesse pontinho que sobrou. Opa, opa. Foi. Então, temos aqui a quarta carreira pronta e ela possui 45 pontos no total. Já volto. E assim, a gente já tem, olha, a sola do pé pronta, tá? Aqui é a solinha da meia. E a gente vai começar a subir carreirinhas. Essas carreiras agora que você vai começar a subir serão 5 carreiras, né? 5 carreirinhas. Você vai da sexta,
Ou seja, 5 carreiras aí. Vai subir 5 carreiras de 45 pontos cada uma, tá? Então, só para conferir, eu fiz a 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer a 5, a 6, 7, a 8 e a 9, tá? Para não perder as contas aí. Serão 5 carreiras, você vai chegar até a carreira 9, fazendo 45 pontos. Não esquece de marcar, vai contando, anotando num papelzinho, né? A carreira que você já subiu, tá? Pra gente não perder as contas aí, tá? E bora se divertir. Já volto. E aqui eu tenho o resultado após subir as 5 carreiras de ponto sobre ponto, né? O pezinho já vai tomando forma. E agora vamos para a próxima carreira, que a gente começa a diminuir para fazer o peitinho do pé aqui, né? Essa voltinha do pé. E para isso a gente começa com 2 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2 pontos baixos. Eu marquei aqui, né? Tenho que marcar sempre, não esquece disso, para ficar a contagem certinha, tá? E agora, a gente vai numa sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes, tá? Então, conta direitinho, ó, 1 ponto baixo, primeira diminuição. Um ponto baixo, segunda diminuição. E vai assim até completar 7, tá ok? Eu já retorno aqui. Então, aqui eu retorno com a minha sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes, tá? Tem que sobrar aqui 22 pontos. Vamos conferir? Aí a prova dos 9 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ufa, bateu. Agora, você vai colocar 1 ponto baixo em cada um desses pontos, tá? Então, você vai fazer, depois da sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição, você vai fazer 22 pontos baixos para completar essa carreira, tá bom? Já volto aqui. E eu termino essa carreira, né, com 38 pontos, tá bom? No total. A minha 10ª carreira, eu terminei com 38 pontos. Agora, eu vou começar a fazer a 11ª, que eu vou começar também com 2 pontos baixos. Eu vou praticamente repetir essa carreira, só que com menos pontos, tá? Então, eu começo aqui com 2 pontos... Opa, peguei errado. 1, 2 pontos baixos, que tá enroscando tudo. 2 pontos baixos, e eu vou repetir a sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes, tá? O que vai diferenciar uma carreira da outra é a quantidade de pontos que eu vou terminar aqui atrás. Neste caso, serão 15 pontos. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, eu faço 1 ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes, mais 15 pontos baixos para terminar a 11ª carreira, tá bom? Vamos fazer? E eu terminei a minha 11ª, né? 11ª carreira. Só recapitulando essa 11ª carreira, pra gente não fazer nada de errado, eu comecei com 2 pontos baixos, uma sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes e 15 pontos baixos. Então, eu finalizei aqui com 31 pontos, tá bom? 31 pontinhos. E vamos na sequência da 12ª carreira. Começo com 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Opa, vem, tá enroscando essa linha. 2 pontos baixos. E agora, eu vou colocar uma sequência de 7 diminuições, tá? Agora, eu não tenho mais aquele 1 ponto baixo na frente. Eu coloco 7 diminuições, uma atrás da outra, tá bom? Então, vai lá, 2 pontos baixos, 7 diminuições. Tem que sobrar aqui pra mim 15 pontos, tá? Que é os 15 pontos que eu vou preencher aqui pra terminar a 12ª carreira, tá bom? Vou fazer a minha aqui, faz a sua com calma, porque diminuição é chatinho pra fazer. E a gente vai terminar esse pezinho
essa carreira com 24 pontos, tá? Não estranhe, vai ficar enrugado, vai ficar feio no começo, depois quando a gente encher, ó, fica redondinho, fica bonitinho, tá? É feio mesmo sem enchimento, tá certo, tá normal, não tem nada de errado aí, tá? Recapitulando, a 12ª carreira, 2 pontos baixos, 7 diminuições na sequência e mais 15 pontos. Vamos lá? Já volto. E olha aí o que eu falei, né? Que coisinha mais feia, né? Como pode ficar tão bonitinho daquele jeito, uma coisinha tão feia assim, toda enrugada? Quando a gente enche, fica bem mais bonitinho, né? Então, tenho aqui 24 pontos, certo? Agora, você vai subir 3 carreiras de 24 pontos, tá bom? Então, não esquece de marcar, sobe aí ponto sobre ponto, só subir ponto sobre ponto, 3 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com você. E aqui estão as minhas 3 carreiras de 24 pontos. A gente vai continuar com a mesma numeração, só que a gente vai fazer de um jeitinho diferente agora, tá? Vamos colocar 24 pontos aqui, né? Só usando a alcinha da frente. Ó, só pego a minha alcinha da frente. Será que dá dando pra ver direitinho? Vou pegar de um jeito diferente para demonstrar melhor, tá? Ó, eu tenho aqui a alcinha da frente, ó. Eu vou colocar a minha agulha, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo normal. Só mais um, ó, aqui. E puxo normal para fazer o ponto baixo, tá? Então, serão 24 pontos desse jeito, só pegando. Por quê? Eu quero essa alcinha aqui atrás. Eu quero a alcinha aqui atrás pra gente entrar com a cor de pele, tá? Porque já está acabando a meinha, tá? Essa meinha é mais curta do que a gente fez com a Maria Clara. Então, olha, eu preciso dessa alcinha aqui pra dar início com a cor de pele, tá bom? Então, 24 pontos, só pegando a alcinha da frente. Já vamos lá, eu já volto. Então, estou aqui, eu terminei a minha carreira só fazendo ponto baixo. Opa, sobe, né? Só fazendo ponto baixo pela alcinha da frente, né? Pra ter essa camadinha aqui, pra eu poder introduzir o fio couro de pele, tá bom? Só toma cuidado, porque aqui ela faz um degrauzinho, e é normal, tá? Quando você vier com cor de pele, ó, você vai chegar aqui, que é no teu último ponto, o próximo é aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui, você vai fazer o seguinte, você vai encerrar, né? E para encerrar, você coloca aí 2 pontos baixíssimos, só para nivelar o melhor possível, né? Porque a gente tem carreiras circulares, então não tem jeito. 2 pontos baixíssimos para encerrar, corta a linha e arremata, tá? Eu vou fazer esse processo aqui e já volto pra gente introduzir a cor de pele, tá bom? É só arrematar mesmo, coloca um nozinho, só toma cuidado, ó, pra não interferir, né, quando você for arrematar, nessa camadinha aqui. Arremata aqui pra cima, né, esconde o fio aqui pra cima, pra deixar essa parte aqui livre pra você poder trabalhar a cor de pele aqui, tá bom? Vamos lá? E agora, começamos a subir a cor de pele, né? Eu escolhi a cor chantilly, deixa eu só pegar aqui pra te mostrar. Essa aqui pra cor de pele, mas é livre, tá bom? Escolha aquela que te toca o coração. Vamos lá, ó. Então, a alcinha de trás, a alcinha que eu tenho lá dentro da minha meia, eu vou só introduzir a agulha. Tá, opa, puxar, opa, tá atrapalhado aqui, né? Puxar o fio e eu faço como se fosse uma correntinha, tá? Como se fosse, não, é uma correntinha, né? Dou uma puxadinha só pra dar uma alinhada e na mesma alcinha que eu introduzi, que eu fiz essa correntinha, eu vou começar a fazer, mas tá difícil aqui, começar a fazer o meu ponto baixo, tá? Então, ó, na mesma alcinha, eu coloco o meu fio, puxo e faço meu ponto baixo. Tá todo largo, tá todo solto? Só dá uma puxadinha no fio, ó, na sobra, tá? Ele já se assenta. Só você dá uma puxadinha na sobra, ele já se assenta. E aqui está o seu primeiro ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazendo assim, 24, né? 24 pontos. Só toma cuidado ali no degrauzinho, né? Pra que você pegue a alcinha de trás mesmo, a alcinha que tá dentro da meinha. E não confunda com a alça do ponto baixo normal.
tá? Que é aqui, né? Tá vendo? Aqui tem, deixa eu mostrar direitinho, né? Aqui, ó, eu já cheguei, peraí que eu já faço ele. Vou fazer mais um aqui, que encerra, aqui, né? Opa. Aqui. E, ó, o meu próximo ponto é no degrau, tá vendo? Aqui tem o meu último ponto daqui. O próximo já é no degrauzinho, ó, ele já começa aqui embaixo, tá? Então, daqui, ó, você já vai enfiar a agulha aqui embaixo. Tem o degrauzinho, não tem como, né? A gente trabalha em carreiras circulares e isso acontece. E, ó, pronto. Agora já tô no caminho normal. Agora segue vida normal, tá bom? Então, vamos lá, 24 pontos iguais a esse. E aqui está a minha primeira carreira de cor de pele. Primeira carreira da perninha em si, né? Não da meinha. Percebe que eu quero criar o efeito de como se ela estivesse saindo de dentro da meinha mesmo, né? Então, essa aqui é a nossa primeira carreira. Iguais a essa, você vai subir outras 16 carreiras. Então, é um total de 17 carreiras com 24 pontos que você vai subir. Essa aqui é a primeira, sobe mais 16, tá bom? Vamos fazer, a gente já retoma. E aqui está o resultado após subir 17 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumento que vai ser o seguinte: 11 pontos e um aumento, mais 11 pontos e um aumento. Então, são 11 pontos e um aumento por 2 vezes. E como a gente tem 24, a gente termina a carreira com 26 pontos, tá? Então, é só fazer esses 2 aumentos e a gente já volta aqui para as novas carreiras. Então, não esquece, 11 pontos e um aumento por 2 vezes. E após essa carreira, né, que eu tive 2 aumentos, eu fiz 11 pontos e um aumento, eu tô com 26 pontos, eu vou subir mais 4 carreiras. 4 carreiras de 26 pontos baixos, ok? Pra gente finalizar essa cor na perna. Então, é isso, vamos subir as 4 carreiras, eu já volto aqui. Então, aqui eu tenho terminada as 4 carreiras depois de aumentado, tá bom? À medida que você vai subindo, não esquece de ir completando, tá? Eu vou completar aqui também, porque senão depois fica difícil, né? Imagine aqui você acessar aqui a ponta, né? Então, a ponta já precisa ir enchendo aos poucos, à medida que você vai subindo. Agora, aqui, a gente vai começar a fazer essa partezinha aqui, que vai ser a parte, né, que a gente vai fazer a cuequinha, tá bom? Então, aqui, ó, você não precisa nem arrematar. Vamos ser práticas, né? A gente corta, deixa um pedacinho aí, né? Vamos cortar, deixa desse jeito, né? Com a alcinha aqui pra pegar. Vamos lá na linha branca e a gente já introduz a linha branca, tá? Ó, então tá aqui, como se eu tivesse terminado, né? Como se eu tivesse, não, eu terminei. Eu vou puxar isso aqui e vou ficar com essas 2 alcinhas na minha agulha, tá? Fiquei com as 2 alcinhas na minha agulha. Agora, aqui, ó, já vem com a linha branca, que eu vou começar a utilizar, e fecho esse ponto como se fosse a minha linha bege. A minha linha cor de pele. Só dá uma ajustadinha, né, pra ela ficar certinha, e daqui a gente já vai começar a confeccionar com a linha branca, que eu vou fazer 26 pontos baixíssimos, tá bom? Então, aqui, ó, já começo no ponto baixíssimo, ó, tá? Então, eu vou fazer 26 pontos baixíssimos na linha que você escolheu para sua cueca. Para sua cueca, não, para cueca do boneco. Tá bom? Então, aqui, continuando a nossa praticidade, né? Só dar um nozinho simples e esconder o fio, tá? Nozinho simples, daí, só não puxa muito para não deformar, né? Aqui o nosso ponto baixíssimo, mas dá uma ajustadinha assim, tá bom? Nozinho simples, corta o excesso de linha, esconde o fio e vida que segue. Vamos fazer, então, 26 pontos baixíssimos, eu já volto. Então, eu tenho aqui, ó, os meus 26 pontos baixíssimos, tá? Finalizados. Agora, eu vou fazer 26 pontos baixos, mas pegando só a alcinha de trás do meu ponto baixíssimo, ó. Primeiro ponto,
alcinha de trás, ó. Opa, que tá enroscado. Segundo ponto. E assim você vai fazer os 26 pontos, tá? Só pegando a alcinha de trás do seu ponto baixíssimo, tá bom? Mais um. Assim, tá? Vamos lá? E assim que eu termino, né? Essa primeira parte da perninha, você vai fazer 2 peças dessa. Lembrando que na sua segunda peça, você não corta, tá? Não corta esse fio, porque daqui a gente vai continuar a subir a cuequinha do nosso boneco. Ó, aqui eu cortei, arrematei, tá bom? Então, essa aqui sim, você corta e arremata, a primeira, uma delas. A segunda, você vai manter o fio conectado, tá bom? Porque aqui a gente vai subir. Mas antes da gente subir a cuequinha, vamos fazer um acabamento para meia? Olha, você sobe, no meu caso aqui deu 34 correntinhas, tá? Subi 34 correntinhas e a partir do segundo elo, do terceiro elo, desculpa, você vai pular 2 elos, pula 1, pula 2. No terceiro, você começa a fazer pontos meio alto, tá? Meio ponto alto. 1, 2, e vai fazer assim até o final, tá? Vai dar 32 pontinhos, tá? Faz até o final e eu já volto aqui pra gente terminar. Bom, estão aqui os 32 pontos, 32 meio ponto alto. Agora, ó, eu corto, né? Puxo esse fio. Tá? Esse aqui, você esconde aqui pra dentro, dá um nozinho, esconde aqui pra dentro, depois você corta o excesso. Daí, você vai vir aqui na perninha, ó, posiciona onde você acha melhor, onde fica do seu gosto. Lá pra trás, você vai colocar esse fio maior na agulha de tapeceiro. Vai colocar na agulha de tapeceiro, vai costurar aqui a voltinha, né? No pezinho já. Para colar o restante, você pode vir com cola, sem problema nenhum, tá bom? Porque vai estar costurado aqui as 2 pontas e para sair isso vai ser difícil, né? Por baixo ou por cima não vai sair mesmo, né? Por baixo. Mas assim, mesmo assim, por precaução, eu daria uns pontinhos, mesmo colando, tá? Eu viria aqui por baixo, daria uns pontinhos assim, fazendo um zigue-zague aqui por cima, né? De forma que não apareça aqui por fora, tá? É um acabamento para deixar a meinha com cara de meinha, tá bom? Então, faz essa parte aí, arremata, costura aqui uma ponta na outra, né? Dá uns pontinhos no meio e passa a cola se você desejar. Vamos lá? Olha, eu voltei aqui só para você ter uma ideia de como eu faço, tá vendo? Ó, eu coloco o fio aqui num ponto qualquer, passo lá por baixo, por dentro da perna, ó, e saio no outro aqui em cima. Sempre tomando cuidado para não puxar muito, tá? Para não ficar muito marcado onde tá sendo costurado, tá vendo? E assim eu vou. É dessa forma que eu prendo o cabelo, por exemplo, tá bom? Além de passar a cola, eu faço isso também, tá? É só uma precaução minha. Eu sou um pouco conservadora com relação a não ficar um trabalho bem acabado, a descolar depois, entendeu? Fica um pouco chato. Então, ó, só isso, ó. Vou chegar aqui, já dei toda a volta no pezinho, tá vendo como não dá trabalho nenhum esse tipo de costura? Tá? Vou chegar ali no final e vou arrematar. É esse o processo que eu faço, além de passar uma colinha para deixar ele mais fixo, tá bom? Oiê, voltei. Eu falei para não cortar o fio de uma das pernas, mas aconteceu comigo e vale dar a dica aqui para vocês, tá? Agora, eu vou fazer a junção das pernas, certo? Então, eu tenho que estar com esse fio bem no meinho, né? Eu tenho que terminar essa carreira da segunda perna bem no meinho, e isso não aconteceu comigo, né? Se eu unir aqui, ó, ela vai estar mais para trás do que pro meio. Então, o que eu faço? Arremato, tá? Eu arremato e na hora que eu for fazer a junção das pernas, eu realmente faço pelo meio, tá bom? Então, aqui eu faço
Assim, ó, eu puxo, né, a linha que eu cortei. Puxando, 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 tá difícil. Coloco na agulha. Ai, tem uma criança berrando lá fora. Só espero que não incomode vocês. E aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer pra esse... Opa! Opa, que tá complicado aqui. Eu pulo esse ponto e coloco aqui. Tá? Eu pulo esse ponto e coloco nesse aqui. Saio aqui. E entro com a minha agulha no mesmo local de onde tá saindo a minha linha, ó. Daí, ele fica aparecendo um pontinho aqui. Ele substitui o pontinho que tá embaixo. E agora, é só arrematar, tá? Só arrematar, fazer os nozinhos aí. Que, olha, você tem como se fosse uma carreira normal. Aqui, o ponto falso tá aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou arrematar e já volto pra gente fazer a junção das pernas. E agora, arremate feito. Pra quem não precisou fazer o arremate, o ponto acabou aqui, né? Essa carreira acabou aqui no meinho, desconsidera por enquanto essa passagem, tá bom? Então, aqui, ó, você vai juntar os pezinhos estão de frente, juntinhos. Você encontrou o meio, tá? Marca aí, dá uma amassadinha pra ficar marcado. Eu fiz um nozinho, como se eu fosse começar uma correntinha, e vou colocar aqui, certo? Vou lá, vamos pegar a linha, vou trazer um baixíssimo, né, pra eu prender aqui nesse ponto, e vou subir 2 correntinhas. Agora, quem já estava com a linha conectada, faz as 2 correntinhas, tá bom? Pego o meu outro meinho do outro lado, né, junto, ó, juntei, e vou lá, trago a minha linha, opa, não é essa, é essa, trago a minha linha, e faço o meu primeiro ponto baixo, certo? Então, olha, meu primeiro ponto baixo tá aqui, eu tenho 2 correntinhas unindo. Tá bom? Então, vamos lá para os próximos passos do que vai acontecer agora. Unidas as 2 perninhas, eu vou fazer contando com esse ponto aqui que eu acabei de unir. 26, certo? Eu tenho 26 pontos em cada perninha. Então, eu vou fazer os 26 pontos. Esse aqui já conta com o primeiro. Quando eu chegar com esse ponto aqui atrás, eu tenho... Ai, não escapa não. Não escapa não, volta aqui. Eu tenho 2 correntinhas que eu fiz antes da união, certo? Eu vou fazer um ponto baixo em cada elo de correntinha. Eu tenho aqui mais 2 pontos, 26 mais 2. Venho pra cá, faço 26 pontos e mais 2 daqui, tá bom? Então, é isso, esse é o passo que a gente vai fazer agora. A gente vai ficar com 26 mais 26, 2 daqui e 2 daqui, 54 pontos. Beleza? Eu vou fazer, se surgir alguma dica no meio do caminho, eu paro e volto aqui. Só não esquece, a gente tem que ter 54 pontos, tá bom? Não esquece de fazer 2 correntinhas, 2 pontos aqui atrás das correntes e 2 pontos na frente para finalizar. Eu vou finalizar a volta aqui, ó. Nesse elo da corrente que tá de frente pro meu pé, ó, tá bom? Vamos lá. Gente, tô ruim de conta, né? Não é 54, é 56, tá? 26 daqui com 26 daqui, eu já tenho 52. 2 daqui e 2 daqui é 56, né? São mais 4. Então, a matemática falhou aqui, vocês me perdoem, tá bom? 56 pontos no total, estou eu aqui com a carreira de 56 pontos, tá bom? Agora, para firmar essa junção, eu vou fazer mais uma carreira total de 56 pontos, me perdoa, 56, tá? Vou fazer mais uma carreira aqui. Então, a gente fez uma juntando, agora outra para firmar isso, tá bom? Já volto. Bom, aqui eu tenho, né, 2 carreiras
de 56 pontos, certo? A primeira que a gente fez unindo, e a segunda, essa aqui é a primeira que a gente fez unindo, e a segunda que a gente fez pra, ó, vamos deixar tudo grudado mesmo, tá? Grudadinho, certo? Agora, a gente vai subir outras 6 carreiras. 6 carreiras de 56 pontos, tá? Eu não vou fazer a voltinha do quadril aqui, porque como é o menino, a gente vai subir mais retinho, tá bom? Não tem a cinturinha, né? Não tem essa voltinha aqui do lado. Então, juntando com essas duas aqui, o total são 8 carreiras de 56 pontos, tá? Como a gente já fez duas, vamos subir mais 6, ok? Então, conta aí, coloca aquela música que você gosta para deixar o ambiente mais alegre. Vamos subir 6 carreiras, vai cantando junto, porque é um brinquedo, tem que ter felicidade envolvida. E alegria e prazer de fazer, tá bom? Vamos lá, 6 carreiras com 56 pontos e eu volto quando eu terminar a minha aqui com você. Então, aqui eu subi as minhas 6 carreiras, né? Que juntando com as outras duas que a gente já tinha feito, ficaram com 8 carreiras aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, 26 pontos e uma diminuição, 26 pontos e uma diminuição, tá? É só 2 diminuições e a gente vai chegar com, agora sim, 54 pontos, tá bom? Então, terminei a carreira em que eu fiz 26 pontos e uma diminuição, outros 26 e uma diminuição. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, 54 pontos baixos, tá bom? Então, vamos fazer essa carreira que é só ponto sobre ponto. E aqui eu fiz a carreira de ponto sobre ponto, tá? Agora, a gente vai fazer uma diminuição um pouco mais significativa, porque a gente vai começar a transição para o corpo, tá? Ainda na linha branca, mas a gente vai começar a funilar um pouco para a gente subir o peitinho. Então, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, repete a sequência de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, por toda a volta, e você vai terminar aqui com 48 pontos, tá bom? Faz a sua aí, que eu vou fazer a minha aqui, então não se esquece, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, então teremos 6 diminuições para terminar com 48 pontos. E aqui eu tenho a minha carreira de diminuição pronta. Vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, normal, tá bom? Então, faz aí 48 pontos por toda a volta, uma carreira sem nenhuma diminuição, só para consolidar essas diminuições que nós fizemos, tá bom? Vamos lá? Então, aqui eu terminei a minha carreira de 48 pontos, né? Foram pontos sobre pontos. Agora, eu vou precisar fazer uma outra carreira de 48 pontos, mas somente pegando a alcinha da frente. Alcinha da frente, opa, escapou. Alcinha da frente, faço um ponto baixo, tá? É só isso. Então, eu vou fazer 48 pontos dessa forma, só pegando a alcinha da frente, tá? Vamos lá? Pronto, está aqui a minha carreira, usando somente a alcinha da frente, porque eu quero essa alcinha aqui, ó, pra depois colocar o couro de pele, tá? E agora, pra gente finalizar de vez, acabar de vez com a cuequinha, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, mas dessa vez é só pegando a alcinha da frente, ao contrário agora, tá? Então, ó, baixíssimos, opa, deixa eu voltar, né? Tava todo torto. Baixíssimo, só pegando a alcinha da frente, ó, tá? E aqui eu e depois, terminando essa, opa, vem, minha senhora. Terminando essa carreira de baixíssimo, você pode cortar a linha e arrematar, que a gente finalizou com a linha branca, tá bom? Só para dar um acabamento mesmo. Vamos lá? E assim eu terminei. Terminei a parte da cuequinha, né? Eu escondi o fio aqui pra dentro. E o corpinho, ó, a gente vai subir nessa linha aqui de baixo, tá vendo?
Não confundir com essa aqui de cima, tá bom? É essa aqui de baixo, porque aqui é como se fosse o elástico da cuequinha, tá? Ó, ela vem paralela com o ponto baixíssimo, né? É só tomar cuidado pra gente não confundir na hora de subir o corpinho, tá bom? Ó, tá vendo? Tem sempre duas linhas, ó. Então, a gente vai pegar por essa aqui de baixo, tá? Mas antes de continuar subindo o corpinho, a gente vai fazer os braços. Porque eu subindo o corpinho aqui, eu vou precisar estar com os braços prontos pra juntar, né, ao ombro do boneco. Então, o que a gente vai fazer agora? Os braços, né? Então, eu só vou limpar a minha mesa aqui, guardar a linha branca para desocupar espaço e eu volto com você pra gente fazer os bracinhos. Olá, então vamos fazer o bracinho do nosso boneco? Começa fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico você vai colocar 5 pontos, tá? Então, vamos lá, meu anel tá enorme. 2, 3, 4 e 5. Ok? Vamos fechar o anel. E dentro deste anel, e agora, né, com esses 5 pontos que a gente tem aqui, a gente vai fazer 5 aumentos. Então, de 5 pontos, eu vou passar a ter 10 pontos, já que eu vou colocar 2 pontos em cada pontinho de base, tá bom? Vamos fazer os aumentos e eu já volto com você. E aqui eu tenho os 10 pontos, né? São um aumento em cada ponto de base, então fiquei com 10 pontos. Eu quero apresentar para vocês a Bartira Maria. Ela é muito tímida, ela quase não aparece aqui comigo, mas hoje ela veio dar o ar da graça para vocês. Queria que ela abrisse o olho e olhasse para a câmera, porque o olho dela é lindíssimo. Mas vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer assim, a terceira carreira, a gente vai começar com um aumento. Na sequência, um ponto baixo. Depois, outro aumento. E aí, eu coloco 2 pontos baixos. Primeiro, segundo. Outro aumento. Mais 2 pontos baixos. Outro aumento. E por último, um ponto baixo. Finalizamos a terceira carreira. Então, temos aqui a terceira carreira pronta, ela tem 14 pontos, tá? E agora eu vou pedir para você fazer mais 2 carreiras de 14 pontos. Então, você vai subir a carreira de número 4 e a de número 5, 4 e 5 com 14 pontos, tá? Então, 2 carreiras, ponto sobre ponto, 14 pontos em cada uma e a gente já volta. Então, aqui temos 2 carreiras, né, de 14 pontos prontas. E agora, o próximo passo vai ser assim, você vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. E finaliza com 6 pontos, tá? Que são 6 que sobra aqui. 1, 2, opa, escapou. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tá? Só repassando a carreira, fizemos 7 pontos, um aumento, mais 6 pontos baixos. Agora, nosso próximo passo vai ser fazer um volume aqui para fazer o dedãozinho, simular o dedão. Então, para isso, eu vou dar uma volta na minha agulha, vou colocar no meu próximo ponto e vou manter. Dar uma puxadinha, né? Mais uma vez.
e mantenho. Mais uma vez, e mantenho. E a última vez, e mantenho tudo aqui. Agora, eu vou trazer a linha da minha agulha e vou passar por todos, ó, tá? E finalizo com o ponto baixo. Ok? Então, aqui nós temos 2 pontos, tá? Só para você saber. O primeiro que a gente fez aqui, né, as voltinhas para fazer simular um dedão, e o outro que a gente já fechou no próximo ponto, tá bom? Então, temos aqui 2 pontos, né? Contando com esse aqui, eu tenho que fazer 14. Então, no total, eu vou continuar com 15, porque a gente aumentou outro lá. 1, 2, então, eu vou continuar fazendo mais 13 pontos, tá bom? Então, aqui recapitulando, eu tenho o puffzinho aqui para simular o dedão e mais 14 pontos, tá? Agora, a gente já começa com uma diminuição, tá bom? Então, você pega esse ponto aqui do puff, que é o primeiro, a outra alcinha do que a gente fechou lá embaixo, e fazemos uma diminuição aqui. Tá bom? Então, o primeiro ponto, eu já fechei os 2 aqui. Agora, a sequência são mais 13 pontos, tá? Pra gente terminar essa fileira com 14 pontos. Então, faça aí seus 13 pontos que faltam e a gente já volta. Então, aqui recapitulando, começamos com uma diminuição e 13 pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir 14 pontos, tá bom? Já volto. Então, carreira de ponto sobre ponto terminada. Agora, nossa próxima carreira, ela vai ser assim. Você vai fazer 5 pontos e uma diminuição, mais 5 pontos e termina com uma diminuição, tá? Então, são 5 pontos e uma diminuição por 2 vezes, pra gente terminar essa carreira com 12 pontos, tá bom? Vamos fazer? Então, aqui eu terminei a carreira de 5 pontos e uma diminuição, e a gente vai diminuir mais um pouquinho. Então, faz 10 pontos, aí a próxima carreira vai ser assim, 10 pontos e uma diminuição no final, tá bom? E vamos terminar com 11 pontos. Então, eu já fiz o meu primeiro aqui, vou fazer mais 9 e terminar com uma diminuição. Já volto aqui com você. Então, aqui eu tenho a minha carreira de 10 pontos e uma diminuição, tá? Foi a última que a gente fez. Eu tenho 11 pontos, certo? Agora, a gente vai aumentar de novo, né? Porque o que a gente fez aqui é o formato de um punho, tá? E à medida que você vai crescendo aqui, né? Vai subindo as carreirinhas, vai colocando enchimento para não dificultar quando o bracinho estiver maior, tá bom? Bom, coloquei um pouquinho de enchimento, tá bom? E agora, a nossa carreira seguinte vai ser assim. Você começa com um ponto baixo e faz um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. Agora, você vai colocar 2 pontos de base. Primeiro ponto, segundo ponto, mais um aumento. Novamente, 2 pontos de base. 1, 2, tá acabando. E o outro aumento. E sobra pra mim 3 pontos, que eu completo com pontos baixos. Então, 1, 2, opa, puxei o fio ali, que a gente esconde, 3. Tá? Então, terminei essa carreira. Só recapitulando, eu fiz aqui um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento e sobrou 3 pontos baixos que eu completei com 3 pontos baixos, bom? E eu terminei aqui com 14 pontos, tá bom? 14 pontos baixos. A gente volta a aumentar, né? A gente faz aqui a curvinha do punho, né? Essa curvinha aqui, ó, que já tem um pronto. E agora, a gente aumenta, né? Que foi essa carreira que a gente fez, pra gente crescer o bracinho.
E nessa ideia de crescer o bracinho, a gente vai fazer 18 carreiras, tá bom? 18, conta aí, não perde a conta, coloca seu marcador, tá? Vai fazer 18 carreiras com 14 pontos, beleza? Vou fazer a minha aqui, não esquece de ir enchendo à medida que vai subindo, sempre deixando um espaço de pelo menos um dedinho aqui para você não pegar a fibra junto com a tua agulha, tá? E vamos lá, 18 carreiras com 14 pontos e a gente já volta. E aqui eu tenho as minhas 18 carreiras de 14 pontos concluídas, tá? Nosso próximo passo é reduzir um pouquinho este círculo. E para isso, a gente vai fazer agora assim, ó, 12 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá, fazer essa carreira de diminuição, que serão de 12 pontos baixos e uma diminuição no final. Já volto. Aqui está os 12 pontos e a diminuição no final. Próximo passo, uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma carreira de 13 pontos baixos, tá bom? Vamos lá? Carreira de ponto sobre ponto, ainda estou com 13 pontos, mas eu vou baixar mais um. E para isso, a gente vai fazer assim, olha, presta atenção, anota aí. 5 pontos, uma diminuição, mais 6 pontos, tá? Então, você começa com 5 pontos, faz uma diminuição, depois você completa com outros 6 pontos. Daí, você vai ficar com 12 pontos, tá bom? Vamos lá? Então, aqui estou com 12 pontos, lembrando que eu fiz 5 pontos, uma diminuição e outros 6 pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E vou ficar com 12 pontos ainda, tá bom? Então, só faz 12 pontinhos na volta e eu já retomo. Bom, estou eu aqui, né, com 12 pontinhos. Agora, a gente vai diminuir 2 pontos. Eu tenho 12 pontos, certo? E para diminuir esses dois pontos, eu vou fazer assim, ó, 4 pontos, uma diminuição, outros 4 pontos e uma diminuição. Aí, eu vou ficar com 10 pontos, tá bom? Então, faz aí 4 pontos e uma diminuição, mais 4 pontos e uma diminuição pra gente finalizar o bracinho. Bom, tenho aqui 10 pontos agora no meu bracinho, né? Pode cortar a linha, né, puxar, arrematar, lembra que tem que ficar com 10 pontos, tá bom? Então, agora você... Ai, pelinho de gato. Agora, você vai fazer o outro braço, igual a esse, né? Volta um pouquinho aí o vídeo, refaz os passos para fazer o novo bracinho. Não enche tudo até o final, deixa um espacinho aqui, porque a gente vai precisar ter um espacinho para emendar, né, no nosso corpo. E é isso. Então, faz o outro bracinho aí pra gente dar continuidade no projeto juntas, tá bom? Até já! E aqui estão os dois bracinhos, né, arrematados, fechados. E eu aproveito para recapitular o que a gente fez até agora, tá bom? Foram os dois bracinhos. Começamos, na verdade, pela meinha, com acabamento aqui do punho da meia. Subimos as perninhas, emendamos e subimos a cuequinha, certo? Terminamos aqui com 48 pontos. E aqui eu aproveito para encerrar essa primeira parte do Gabriel. E se prepara que no próximo a gente vai subir o corpo e cabecinha e alguma coisa a mais se der tempo, tá bom? Então, vamos lá, um beijo no coração de cada um. Obrigada por estar aqui comigo em mais esse projeto. E até já! Voltamos loguinho com o novo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!